falando de cenário econômico, a gente sabe que vivemos ainda com muita instabilidade. Os efeitos da pandemia ainda não passaram e, mais do que nunca, ainda se fazem sentidos. Lembramos que, em março de 2020, a Previ apresentou, o Plano 1 apresentou um déficit, naquele momento, conjuntural de quase 24 bilhões. Só em março, dado ao estresse dos ativos, nós tivemos 6 interrupções de negociações na Bolsa Brasileira por aquele mecanismo que nós conhecemos como circuit breakers, que é quando os ativos estão tão estressados que é o momento de paralisação de negociação. Lá naquele momento, nós decidimos por fazer revisões extraordinárias na política de investimentos. De lá, naquele momento, nós fizemos 2 revisões extraordinárias. A primeira revisão extraordinária apontou a necessidade de preservar a liquidez, preservar o caixa. Então, nós tínhamos uma política de diversificação de ativos. Houve, numa primeira revisão, a interrupção dessa estratégia da diversificação de ativos para preservar caixa. No entanto, a boa gestão de liquidez da Previ, a resiliência dos nossos ativos, o cenário de recuperação, permitiu com que, na segunda revisão extraordinária, nós já permitíssemos novamente a diversificação de ativos. E o que aconteceu é que, com uma boa gestão de liquidez e de caixa, e com a boa resiliência dos ativos, nós, inclusive, aproveitamos oportunidades tanto na renda variável, diversificando ativos, comprando ativos que estavam abaixo do seu preço naquele momento, né, ativos que estavam baratos, e, ao mesmo tempo, também aproveitando oportunidades na renda fixa, aproveitando que, no momento de estresse, os títulos costumam abrir, nós adquirimos também bastante títulos públicos federais. A política de investimentos pensa sempre num planejamento de longo prazo. E toda essa estratégia permitiu que, ao final de 2020, em dezembro, o que nós percebêssemos foi um superávit da ordem de quase 14 bilhões. Então, aquele déficit de quase 24 bilhões se transformaram, no final de 2020, num superávit de quase 14 bilhões, 13,92 bilhões. Então, a rentabilidade em 17 e 20, e o atuarial apresentado naquele momento foi de 10,46. Para o Previ Futuro, também teve a recuperação dos ativos, atingindo, ao final de 2020, a marca de 22,15 bi, se consolidando como o 5º maior plano de benefícios do Brasil, sendo os maiores planos de benefícios já um plano tão jovem quanto o Previ Futuro. Agora, trazendo para 2021, o que nós percebemos é que o cenário aí de avanço da vacinação, de retomada da economia, também permitiu que a gente tivesse um bom primeiro trimestre. No entanto, o que a gente percebe também é um cenário de muita incerteza. O último resultado fechado que nós temos é de maio de 2021. Em maio, nós apresentamos ali o número de um superávit no plano 1 de 28 bilhões, uma rentabilidade de 11,78%, que representa o dobro do atuarial. Para o Previ Futuro, nós também percebemos que, olhando para o longo prazo, lá pegando os resultados fechados de maio, numa perspectiva sempre de longo prazo, o atuarial é superado por todos os perfis de investimento do Previ Futuro no horizonte de 36 meses. No entanto, a gente vive um cenário ainda de incertezas, e para construir a política de investimentos deste ano, é com esse cenário que nós trabalhamos. Para se ter uma ideia, quando a gente olha lá para os números de superávit apresentados, tanto em maio quanto no final de dezembro, em dezembro de 2020, nós lembramos que a Bolsa, esse ano, chegou na casa dos 130 mil pontos. No entanto, hoje, a gente percebeu que ela bateu 115 mil pontos. Felizmente, a gente vai ter isso refletido nos planos de benefícios, necessariamente pelo tamanho da nossa exposição em renda variável. O que nós perseguimos em termos de política de investimentos para o Plano 1 e para o Previ Futuro? Para o Plano 1, o aspecto mais importante é a segurança e o equilíbrio do plano. Então, nós continuamos na diversificação de ativos, na desconcentração de renda variável. Para se ter uma ideia, Vale representa 25%
dos nossos ativos totais, a necessidade aí, gradativamente, né, de desconcentrar nos principais ativos e de aumentar a exposição em renda fixa, e notadamente nas NTN-Bs, que são os títulos públicos federais atrelados à inflação. Por que isso? Porque isso nos dá proteção contra a inflação, nos dá uma proteção de prazo, já que a gente adquire no longuíssimo prazo, NTN-Bs 2050, 2055, né? Se tiver 2060, a gente adquire e assim por diante. Porque nós temos compromissos de longuíssimo prazo, até 2090. Então, nós protegemos a taxa, a inflação e o prazo, para que a gente possa cumprir com o nosso compromisso de pagar benefícios. Então, a gente faz uma blindagem da carteira e a gente busca, então, os ativos mais espelhados no nosso passivo. Para se ter uma ideia sobre a segurança que esses títulos públicos federais nos dão, no caso do Plano 1, o nosso atuarial no Plano 1 é 4,75. E a nossa taxa média dos títulos públicos federais que nós temos é de 5,23. No caso do Previ Futuro, o nosso atuarial é de 4,62 e a nossa taxa média é de 4,89. Ou seja, nós estamos protegidos na renda fixa, estamos protegendo aí no longo prazo para que a gente possa cumprir o nosso